Haribo. Jai Sri Gurudev ki Jai. Om Gyanati Mirandrasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyanamulam Guru Murti Pujamulam Guru Padya Mantramulam Guru Vakyam Mokshamulam Guru Kripa Naham Viprona Chanara Patina Piva Shona Shudra Naham Vanina Chagrihapati Novanastri Vakintu Prudem Nikila Paramantanamita Devi Bhakti Kamayur Dastas Nasa Munchakalptaru Besha Kripa Sindhu Be Vachapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namo Mahapadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priya Vande Guru Padadandam Bhakta Vrinda Samahitam Shri Chaitanya Prabhu Vande Nityananda Sahoditam Nana Shri Nandanandanandanam Vande Radhika Charanadayam Gopinam Samajuktanam Vrindavanam Manoharam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sri Gurudev. Então, primeiro, minha reverência, meu mestre espiritual, Om Vishnupada Stotra Shata Shrimad Bhaktivedanta Srila Bhanu Goswami Maharaj. E eu peço as bênçãos dele para a gente poder ler esse livro dele, escrito por ele, Madhusmitarada, uma compilação que ele fez das escrituras sagradas e dos textos de Guru Varga, de todos os nossos mestres espirituais, especialmente de Param Gurudeva, Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, Ki Jai. Então, minhas reverências a todos Srila Guru Varga e também a todos vocês, irmãos espirituais que estão ouvindo e se alguém ouvir depois também, reverência a todos. Então, a Vasanti Didi vai entrar daqui a pouco com... A Vasanti Didi vai entrar daqui a pouco com a visão das deidades do templo. Shri Gauravani Gauriya Mata, Shri Shri Radha Raman Bihari Ju e Shri Jagannath Dev Shatinandana Gaura Hari Ki Jai. Daqui a pouco a gente vai ter uma visão também simultânea das deidades. Vai ser muito... desculpa. Vai ser bem legal. E, enquanto isso, vamos começar a ler então o capítulo 2. Quem acompanhou, a gente leu já a introdução. Lemos também o capítulo 1. No capítulo 1 a gente ficou sabendo sobre as vidas passadas dos pais de Shrimati Radhika, sobre Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika, os pais dela, né, que é Vrishabhanu Maharaj e Kirtida Devi. A gente ficou sabendo como, na verdade, o pai dela é uma encarnação também do Deus do Sol. Lembra? Surya Deva. Que ele tinha feito austeridades para ter e teve como filha Shrimati Radhika. A gente leu tudo sobre isso na semana passada. E aí agora a gente vai ler sobre como Shrimati Radhika apareceu de Goloka, que é o mundo espiritual, para esse mundo aqui material, que é chamado de Bhauma Vrindavana. Quando Vrindavana, os passatempos de Krishna, se manifestam no universo material. Só uma perguntinha, o som tá bom ou vocês querem que eu bote aquele microfone para ficar mais alto? Ou já tá bom? O som, se puder me dizer, senão eu boto aquele microfone que fica bem alto. Então vamos lá. Só um minuto. Capítulo 2. Vejam aqui a introdução do capítulo 2. Que linda, né? Então, Ananda Dham. Ananda Dham. Ananda, bem-aventurança. Dham é a morada do Senhor. Então, Ananda Dham Goloka é o local da morada transcendental do Senhor Supremo, um local cheio de bem-aventurança sempre. E lá existe apenas o presente eterno. Tudo lá é um presente, ou seja, não tem passado, futuro, é tudo presente eterno.
Então, tem um verso aqui do Chaitanya Charitamrita. Brahmara ekadine tinho ekbar, avartina haya karena prakat bihar. Que vai dizer exatamente o quê? De acordo com o desejo de Deus mesmo, do Senhor Supremo, Deus, ele só vai aparecer uma vez a cada dia de Brahma. Krishna, ele só aparece nesse mundo material uma vez a cada dia de Brahma, em cada universo material. E ele traz Krishna, Goloka Bihari, Krishna, ele traz todos os seus associados para esse mundo material uma vez a cada dia de Brahma. E eles manifestam seus passatempos de Goloka, que é o mundo espiritual, para Bauma Vrindavana. Bauma Vrindavana e a Vrindavana nesse mundo material. Peraí que eu vou pegar o microfone então. Então, na outra vez a gente falou que existem 3 tipos de Dama, lembra? Que é... Vocês lembram, né? A Prakardam e Drishamana Prakash. Então, a espiritual Goloka. A Goloka Vrindavana. Prakardam é exatamente quando Krishna faz seus passatempos nos universos materiais, também chamado de Bauma Vrindavana. E Drishamana Prakasha é quando a gente vai hoje, por exemplo, lá na Índia, em Vrindavana, a gente vê os locais de passatempo, mas não vê mais os passatempos. Então, o que a gente consegue ver hoje em dia do local de passatempo que está ali chama-se Drishamana Prakasha. Então, aqui está dizendo o seguinte. Deus, Krishna, ele vai desfrutar de vários tipos de doces passatempos com seus associados nesse mundo material. E também no mundo espiritual ele sempre faz. Então, por isso, o Srimad Bhagavatam explica de por que Deus vem para esse mundo. Esse verso aqui é muito importante. Anugrahaya Bhaktanam Manusham Dehamasrita Bhajateta Deshikrita Krira Yashruta Tatparobhavet. Que vai dizer o seguinte, que quando, na verdade, Deus ele aparece nesse mundo para dar misericórdia para os seus devotos. E aí ele faz esses passatempos tão doces e maravilhosos que se alguém ouvir sobre esses passatempos, a pessoa automaticamente vai se dedicar a Krishna. Na verdade, até nosso mestre espiritual explica, ele até falou no outro dia na aula, que esse verso aqui está no imperativo, Yashruta Tatparobhavet. Ou seja, a gente precisa ouvir sobre os passatempos do Senhor. É um imperativo, ou seja, Deus vem, faz esses passatempos aqui. Então, Anugrahaya, para dar essa graça, essa misericórdia aos devotos. E nessa aula, nosso mestre espiritual, faz alguns dias, estava explicando sobre isso. Desculpa, por exemplo, como assim misericórdia? De várias formas. Por exemplo, as almas que alcançaram a perfeição, Siddha, mas elas, né, a gente sabe que antes da gente ir lá para o mundo espiritual mesmo, a gente tem que primeiro nascer nos passatempos de Krishna nesse mundo material, para a gente poder aperfeiçoar mais e até chegar na perfeição mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, dando um exemplo, dos rishis de Dandakaranya, ficaram milhares de anos cantando Gopal Mantra, certo? E aí, quando eles viram o Senhor Ramachandra, eles tiveram um estímulo, ou seja, eles viram ele como se fosse Krishna e queriam ficar com ele no amor conjugal. E saíram correndo atrás dele. Mas o Senhor Rama falou para eles, eu não vou poder satisfazer o desejo de vocês agora, porque eu prometi que nessa encarnação eu só vou ter uma consorte, que é Sita. Mas Jogamaya vai arranjar que vocês vão nascer em Krishna Lila, nos passatempos de Krishna, e eu vou satisfazer os seus desejos. Aí eles, tá. Aí o que aconteceu? Eles nasceram depois em Dwapara Yuga, isso foi em Treta Yuga. Em Dwapara Yuga, e lembrando que, na verdade, o Senhor Ramachandra, ele vem em Treta Yuga do 24º dia do Senhor Brahma. Ou seja, 24º ciclo de Chatur Yuga do dia do Senhor Brahma. Lembra que um dia do Senhor Brahma tem 1000 Chatur Yugas, 1000 ciclos de 4 eras. Então, o Senhor Ramachandra, ele vem no 24º desses ciclos, em cada dia de Brahma. E o Senhor Krishna, que vem do Dwapara Yuga, a gente conhece, ele vem no 28º. Então, não é assim, depois de Treta a gente sabe que tem Dwapara, né, por causa daquela questão que o Senhor Rama, né, aquela questão que Gautama Rishi mudou a ordem das yugas. Então, já tô entrando em várias histórias, mas tudo bem. Enfim, só para dizer que esses rishis de Dandakaranya, eles nasceram depois, então, como gopis, em Dwapara Yuga, quando Krishna fez seus passatempos em Bauma Vrindavana, Prakart Dham. Prakart significa manifesto, Dhamma manifesto nesse mundo material. Então, isso aí tá um dos motivos. Por exemplo, Krishna apareceu nesse mundo para dar misericórdia para esses devotos, que precisavam ainda, para poder ir para o mundo espiritual, antes eles têm que ter a associação das Nitya Siddha, ou seja, das gopis que são eternamente, né, associadas eternas de Krishna, que são direta manifestação do corpo de Shrimati Radhika, Kai Vyuha.
Então, esses sadakas, desculpa, eles precisam se associar com elas, né? Ouvir delas, aprender com elas, servir sob orientação delas e etc. Para poder alcançar a Nuraga, lembra que a gente ouviu falar esses dias, que é esse amor muito especial por Krishna, um dos níveis de amor muito elevado. Aí sim, esse sadaka vai poder participar da Rasa Lila e se encontrar com Krishna, sim. A gente ouviu nesses dias, nessas aulas. Então, só para dizer por que Krishna aparece nesse mundo. Para esses sadakas, por exemplo, não, tem infinitos, muitos e muitos motivos, mas só para a gente falar sobre esse verso. Tem esses sadakas, e também, por exemplo, Krishna apareceu, fez a Rasa Lila, agora aí a gente ouve do nosso mestre espiritual e dos nossos gurus sobre esses passatempos, que é como a gente estava dizendo, é imperativo ouvir, esse verso está no imperativo, a gente tem que ouvir. É quando a gente ouve, a gente sabe, o Harikata vai limpar o nosso coração até que vai chegar um momento que a gente vai se absorver em Krishna. Então tá aí, porque ele veio para esse mundo material. Então, na verdade, nenhuma folha de grama se move sem o desejo de Deus. Portanto, então, nada acontece por coincidência. Nada é coincidência. Pelo desejo de Deus, Jogamaya, que é a potência interna de Deus, né? A gente sabe. Jogamaya, ela arranjou um passatempo. Jogamaya fez um passatempo que alguém desse uma maldição. Uma maldição. Tá, foi um associado de Krishna deu uma maldição para outro associado de Krishna, para que eles pudessem aparecer nesse mundo material e fazer doces passatempos na forma de amigos e inimigos. Nossa, vamos ler então essa história. Vamos ouvir o que foi essa história que aconteceu. Então, o que acontece? É descrito no Shri Brahma Vaivarta Purana, um dos Puranas. Está descrito no Brahma Vaivarta Purana o seguinte. No Brahma Vaivarta Purana está escrito que Goloka Bihari Krishna, Goloka Bihari, né, Krishna, Deus, ele em Aprakat Goloka Vrindavana, ou seja, no mundo espiritual eterno, que está lá, a morada espiritual dele, um dia ele estava fazendo passatempos no Kundya, né, na floresta. E aí, nesse momento, quando Krishna estava no Kundya, Srimati Radhika, ela queria muito estar com ele, estava louca para encontrar com ele, mas ela não sabia onde ele estava. Tá? Aí depois o que aconteceu? Depois de procurar muito por Krishna, finalmente Srimati Radhika, ela chegou no Kundya onde ele estava. E aí um amigo de Krishna muito querido, que é Shridama, certo? Shridama, que é um amigo querido de Krishna, ele estava tipo na porta do Kundya, tipo um guarda assim, sabe? Aí Srimati Radhika perguntou pro Shridama, que, parênteses aqui, acho que é o irmão de Srimati Radhika, né, que a gente conhece. Enfim, mas talvez não possa ser outra pessoa, então vamos continuar lendo. Então, Srimati Radhika perguntou para Shridama, perguntou assim, ela perguntou para ele, mas ele nem respondeu. Ela falou com ele e ele não respondeu. No entanto, o que aconteceu? Srimati Radhika estava sentindo ali naquela atmosfera, no ar inteiro, o cheiro de Krishna. O cheiro transcendental de Krishna. E aí, esse cheiro de Krishna estava entrando à força no nariz de Srimati Radhika, ou seja, era um cheiro avassalador, que é o cheiro do corpo de Krishna, que estava entrando no corpo de Srimati Radhika. E aí Srimati Radhika ficou louca, mais louca por Krishna ainda, para encontrar com ele, para sentir o cheiro dele e tudo mais. Então, ela tentou entrar no Kundya, mas o Shridama não deixou ela entrar e impediu que ela entrasse. E aí Srimati Radhika ficou muito brava e ela amaldiçoou Shridama. Aí temos aqui o verso do Brahma Vaivarta Purana, capítulo 17. Só para fazer uma pausa para mostrar uma foto de Radha e Krishna que tem aqui. Uma belíssima foto. Ok? Tá, então Srimati Radhika amaldiçoou Shridama. Vamos ouvir a maldição em sânscrito agora, hein? Brahma Vaivarta Purana. Vamos lá. Jata asurascha tridas natam nindante santatam. Tata nindasi mamuda tasmatatma asuro bhava. Gopa raja surim janin golokacha bahir bhava. Maya dasapta mudamstam kastom rakshitum ishwara. Ó, seu tolo Shridama, que nem os demônios, eles sempre ficam blasfemando os semideuses, da mesma forma, você agora está me criticando. Você, na verdade, sempre me critica. Você tem que ir embora de Goloka Vrindavana e nascer como um demônio. No ventre de uma demônia e virar um demônio. Eu agora estou amaldiçoando você,
Quem que vai ser capaz de te proteger? Shrimateradika falou. Ao ouvir isso, Shri Dama, ele ficou já, os lábios tremendo, assim, tremendo, ao ouvir essa maldição. E ele ficou muito bravo também ao ouvir a maldição, tremeu os lábios e ele falou assim, ó, ele falou uma coisa grande em sânscrito, vocês vão querer ouvir? Olha só, hein? Só pra vocês terem a noção do que eu vou ler em sânscrito. Isso aqui tudo, tá? Ele falou, mas alguém tinha dito que era bom ler o sânscrito, então eu vou ler, tá? Peraí, vamos lá ler o sânscrito. Ai. Peraí. Shruta cha vachanam tasya kupena spuritadhara sasapatancha shridane brajayonincha manushin manushaiva kupaste tasmatan manushi bhava bhavishyasina sandeho maya saptatam anike chaya kalaya chapi para satya kalankini mudayani patitam bhakshanti jagati tale yana shri hareyansa vaishya vrindavane bane bhavishyati mahayogi radha sapena garbaja Gokule prapattam Krishna brihata vasakanane bhavitata varshasotam vichedo harina saha punaha prabha tamisancha golokam agamisasi tam uktyacha naktwachasa jagamahare puraha. Tá. Então, ó Shrimateradika, Shri Dama falou para ela, ó Shrimateradika, você também tem que ir para o mundo material como uma ser humana normal. Você, na verdade, você vai ser chamada de Kalankini. Kalankini significa aquela que é incasta. E que todas as suas atividades vão ser difamadas. As pessoas menos inteligentes vão achar que você é a esposa de Ayan Ghosh. Desculpa, esse Ayan Ghosh, ele vai ser a própria encarnação de Shri Hari. Ayan Ghosh a gente sabe que é o Abhimanyu, também é a mesma pessoa. Que é o marido de Shrimateradika no mundo material. Então, e aí você vai se encontrar com Krishna em Vrindavana e de forma escondida, você vai fazer passatempos amorosos com Krishna. Mas você vai ficar por 100 anos sentindo separação de Krishna. Somente depois disso que você vai se encontrar com ele de novo na Goloka Vrindavana transcendental. Certo? Então, aí, meu Gurudeva continua. Depois desse incidente, Shri Dama voltou para o senhor Shri Hari. Shrimateradika, ela ficou muito brava e ela brigou com Krishna. Shrimateradika foi muito, muito triste e ela foi até Krishna para perguntar por que isso tinha acontecido, para ele explicar essa situação para ela. E aí ela falou assim, Govinda, eu não consigo viver sem você nem mesmo por um momento. Como que eu vou aguentar 100 anos longe de você em separação? Quando você sai da minha visão, até mesmo por um momento, o meu coração queima, vira cinzas, o meu coração inteiro, quando você desaparece por um momento. Vida da minha vida, o seu rosto é como uma lua de outono, e eu sou como um pássaro chakora. Sabe o pássaro chakora, que eu não sei a tradução em português, quem souber escreve aí, que é o skylark em inglês. É aquele pássaro que ele só bebe a água da chuva da constelação Swati Nakshatra. Então, e eu estou sempre pensando em você dia e noite. Dia e noite. Porque tem o pássaro Chataka e o Chakora, né? Cada um bebe... Vocês lembram como é que é? Se alguém souber, quiser escrever aí no comentário, qual a diferença do pássaro Chakora pro Chataka, tá? Então, a Shrimateradika fala para Krishna, você é meu coração e alma. Eu penso em você o dia e noite. Você é a pupila dos meus olhos. Você é a joia do meu coração, Krishna. Eu sou apenas tipo a casca desse corpo, mas você é realmente a vida dentro do meu corpo. Minha mente está sempre com você, quando eu tô acordado ou quando eu tô dormindo. Eu sempre medito nos seus pés de lótus, eu não consigo viver sem servir você. Então Shrimateradika falou isso para Krishna. Aí ela falou isso e desmaiou. Shrimateradika desmaiou. Aí Krishna pegou ela assim, botou no colo
e começou a acalmar ela. E aí ela, pouco a pouco, foi acordando, assim, do desmaio. E Krishna, tentando acalmar ela, falou assim, ó, belíssima, ó, minha bela, Sundari, eu vou livrar você desse medo da separação, não se preocupe. Nós dois vamos aparecer na Varaha Kalpa, no mundo material. Varaha Kalpa. Quem souber me explicar também o que é Varaha Kalpa, quiser botar aí, Varaha Kalpa. Deve ser alguma coisa a ver com qual é a Chatru Yuga que Krishna aparece, né? Ou qual a Kalpa, qual é o dia de Brahma que ele aparece. Deve ser Kalpa é o dia de Brahma e Varaha deve ser o nome desse dia, 28º? Será que é isso? Então, Varaha Kalpa. Então, nós vamos aparecer juntos na Varaha Kalpa. Nosso nascimento e nossas atividades vão ser tudo arranjado por Yoga Maya. E nós vamos fazer doces passatempos amorosos. Ó, Devi Shimateradika, você também, você será a minha Pranadika Priyatam, ou seja, a minha mais amada, meu coração e minha alma, minha vida. Não tem razão para você ficar nervosa, ansiosa. Nosso amor, na verdade, nosso amor depende da nossa separação. Porque nossa separação aumenta o prazer do nosso encontro. Ao falar isso, Krishna acalmou Shimateradika. Então, Jogamaya arranjou para que Radha e Krishna viessem para Balma Vrindavana, de Goloka, do mundo espiritual, para Balma Vrindavana, que é a Vrindavana nesse mundo material. E Krishna nasceu em Nanda Gokula como filho de Nanda Maharaj, né, e de Ashoda, e Shimateradika nasceu como filho de Vrishabhanu Maharaj, Kirti da Sundari. Dessa forma, Krishna, então, ele cumpriu a própria promessa dele. E apareceu em Vrajadama, em Vrindavana, na forma de um vaqueiro, fazendo doces passatempos com as mocinhas de Vraja. Então, esse capítulo acaba aqui. Assim acaba o capítulo. Que explica, então, como a maldição de Shridam fez com que Shimateradika viesse para esse mundo material. Não tem mais outras explicações aqui nesse capítulo. Eu também não sei, então não vou falar mais nada sobre isso. Se alguém souber mais e quiser falar, escreve aí no... Mas vocês ouviram, né? O verso aqui disse que Shridam, que Shimateradika, né? Aqui está dizendo que primeiro Shimateradika amaldiçoou Shridam para que ele nascesse no ventre de um demônio. Alguém sabe alguma... Eu não sei exatamente se ele como foi isso depois. Alguém sabe sobre ele ter nascido depois como demônio ou não? Eu não sei, não está escrito. Se alguém souber e quiser acrescentar como que foi esse nascimento como demônio, como foi ou não, não sei. Mas aqui está dizendo, Shimateradika amaldiçoou ele para nascer assim, depois ele amaldiçoou ela. E assim. Capítulo 3. Raval. O local de aparecimento de Shimateradika. Ó. Temos aqui uma belíssima foto, que é a capa do livro também, que mostra Shimateradika. Tá? Bebezinha. Então, tô lendo aqui sobre Varaha Kalpa. Raval, o local de aparecimento de Shimateradika. Então, a área de Vrindavana, Vrajamandala, a área de Vrindavana, ela é composta por 84 coxas, que é equivalente a uma área de 2.325 km². Então, basicamente, 2.300 km². Então, o que acontece? Em diferentes eras, em diferentes dias de Brahma, Shimateradika, ela aparece nesse mundo de diferentes maneiras. Então, vamos aqui saber como ela apareceu nessa era em que a gente vive, que a gente sabe que faz 5.000 anos, Krishna apareceu nesse mundo, e Shimateradika também. Então, como foi que ela apareceu nessa era, nesse dia de Brahma atual? Então, o que aconteceu? Nessa região de Vrindavana, viveram duas pessoas muito grandiosas. Nanda Maharaj, o pai de Krishna, e Vrishabhanu Maharaj, o pai de Shimateradika, certo? E aí, ambos pertenciam a Vaishya Jati. O que é Vaishya Jati? Jati é casta, né? E Vaishya a gente sabe que são os comerciantes, agricultores, os pastores que cuidam de vacas, são os Vaishyas. E especialmente eles eram os Gopas, eles eram vaqueiros. E de acordo com a língua sânscrita, a palavra Vraja, o que significa Vraja? Braja, Braj, Braj. Vraja significa o quê? Brajati Gachati
iti Braja. Ou seja, aquilo que se move é Braja. Ou seja, Vraja significa se mover, tá? Então, o que acontece? Nanda Maharaj, ele tinha muitas vacas, então ele ficava numa certa região de pasto para as vacas. E aí ele ficava com a família dele, com os amigos, com os associados naquela região. Então, esse local é Vraja, ou seja, onde Nanda Maharaj circulava com as vacas e sua família para diferentes locais de pasto, entendeu? Nanda Maharaj, ele se movia em Braja, para que ele sempre mudava de lugar para que as vacas tivessem muita abundância de pasto bem fresquinho para pastar, entendeu? Então essa é a vida dos Vrajavasis. Nanda Maharaj e Vrishabhanu Maharaj, o pai de Krishna e o pai de Shrimati Radhika, eles eram muito amigos. Eles eram amigos íntimos. E eles viviam em vilas sempre muito próximas. Quando Nanda Maharaj ele vivia em Nandagaon, nesse momento, Vrishabhanu Maharaj vivia em Barshana, tá? Quando Nanda Maharaj vivia em Gokula, Vrishabhanu Maharaj vivia em Raval. E quando Nanda Maharaj vivia em Chatikara, Vrishabhanu Maharaj vivia em Ral, é o nome de um lugar, que é perto de Bartigaon, ok? Ou seja, quando Nanda Maharaj se mudava para diferentes locais por causa do pasto, para ter bom pasto para as vacas, Vrishabhanu Maharaj também se mudava e para também que eles ficassem próximos perto um do outro. Quando o nosso Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, visitava Raval, ele sempre dava ênfase em um ponto. Ele dizia assim: nesta era, ou seja, nesse dia de Brahma que a gente está vivendo, nessa kalpa, né, no dia de Brahma que estamos agora, Nanda Maharaj, quando Krishna nasceu, Nanda Maharaj vivia em Gokula, tá? Como a gente chama, a gente canta também no dia do Jamastami, né? Gokula Meya, eu Nanda Lala, que o filho de Nanda Maharaj, bebezinho, veio para Gokula, Krishna. Krishna apareceu em Gokula. Então, Krishna nasceu em Gokula, quando Nanda Maharaj vivia em Gokula, nesta era. Então, da mesma forma, quando Vrishabhanu Maharaj teve Shrimati Radhika, quando ele obteve Shrimati Radhika nesta era, ele estava vivendo em Raval, que é uma vila perto de Gokula, porque a gente falou que eles sempre moravam perto, Nanda Maharaj e Vrishabhanu Maharaj. Então, o que significa Raval, o nome dessa vila? Então, tem gente que diz que Raval é um título, o Padi, ou seja, um título. Raval significa o título de um latifundiário, por exemplo. Portanto, a palavra Ravel significaria exatamente um latifundiário muito proeminente, uma pessoa importante. Então, realmente, Vrishabhanu Maharaj, ele era a pessoa era o latifundiário, dono de terra mais importante, mais proeminente. Então, dizem que Raval, ou seja, essa vila se chama exatamente Raval por causa dele. Porque Raval significa um latifundiário proeminente. Uma pessoa com terras que é muito proeminente. Então, o nome da vila também ficou conhecido como esse título de Raval. R-A-V-A-L. Raval. Então, tá bom. Então, nessa descrição, o que acontece? Shrimati Radhika, ela é Mahabhava Swarupini, ela é a própria personificação do Mahabhava, que é o estágio mais elevado do amor divino que existe. Nesta era em que nós vivemos agora, Shrimati Radhika, ela nasceu aonde? Onde ela apareceu? Ela apareceu no meio do Jamuna, no rio Jamuna, em cima de um lindo lótus florido, desabrochado, que nem temos aqui a foto, né? O desenho é exatamente por isso, ó. Tá? Então, Shrimati Radhika, ela é conhecida como Swarupa Shakti de Krishna, potência interna. De acordo com Srila Gurudeva, apenas por uma muita boa fortuna mesmo, muita sorte, é que alguém vai ter o desejo, a vontade de visitar um local sagrado. Então, tá vendo? Não é todo mundo que vai querer ir num local sagrado. Só quem tem muita sorte. Muita boa fortuna. E aí, o que acontece? Até mesmo Brahma, o senhor que é criador desse mundo, e outros semideuses, eles estão ávidos, eles querem muito ter o darshan. Eles querem muito ver os locais de darshan desses locais de passatempo. Ou seja, até mesmo Brahma e semideus, eles querem ver esses locais de passatempo. Mas até mesmo para Brahma é muito difícil eles conseguirem ver esses locais sagrados.
Então, os nossos grandes Rasikacharyas, nossos mestres de Rasika, como, por exemplo, Prabodhananda Saraswati Pada, ele escreveu no seu livro que é Sem Precedentes, né? Quem sabe o nome do livro Sem Precedentes, de Prabodhananda Saraswati? Tem tempo de escrever no comentário, hein? Quero ver se alguém... Todos vocês já sabem. O livro de Prabodhananda Saraswati. Ele escreveu no seu livro Yo Brahma Rudra Shukanarda Bhishma Mukaira Lakshitona Sahasa Purushasyatasya Sadyova Shikarana Churanam Mananda Shaktim Tamradikam Charanareno Anusmarami. Em seu livro Shri Radha Rasa Sudanidhi. Ele vai dizer assim: seguindo os passos dos nossos outros acharyas, dos outros mestres, eu medito nos pés de lótus de Shrimati Radhika. Ela que, com seu poder ilimitado e incrível, ela controla na hora a suprema personalidade de Deus, Krishna. E Krishna é esse Deus que não é nem mesmo acessível, nem mesmo para grandes almas, tais como Brahma, Shiva, Shukadeva, Narada, Muni e Bhishma. Ou seja, esse Krishna, Senhor Supremo, que é tão difícil de ser alcançado para almas tão elevadas, para seres tão elevados como Brahma, Bhishma, Shukadeva, Narada e etc. Esse Krishna, assim, ó, ele fica controlado por Shrimati Radhika. Então eu medito nos pés de lótus de Shrimati Radhika. Shrimati Radhika, ela é a mais querida, ela é muito querida pelo pai dela. Ou seja, o pai de Shrimati Radhika ama muito ela mesmo. E, portanto, por isso que as pessoas chamam ela de Vrishabhanu Nandini. Vrishabhanu é o nome do pai dela e Nandini é essa filha muito querida, é ela que dá muito prazer ao seu pai, muito, muito querida pelo pai. Muito querida pelo pai, Vrishabhanu Nandini. Então, todo dia, na hora do Brahma Muhurta, tem alguém aqui que não sabe o que é o Brahma Muhurta? Acho que todo mundo sabe, mas Brahma Muhurta começa 1h36 antes do nascer do sol. Certo? Então, um Muhurta é um período de 48 minutos, que é composto por 2 dandas. Uma danda é um período de 24 minutos, certo? Então, o dia e noite tem 24 horas. Então, num dia e noite, ou seja, 24 horas, temos 60 dandas. 60 vezes 24 minutos. Um Muhurta equivale a 2 dandas, 48 minutos. E 2 Muhurtas, como é que é o nome de 2 Muhurtas? Eu esqueci aqui agora. 2 Muhurtas é o quê? Qual o nome da palavra? Quem lembra? A palavra que significa 2 Muhurtas, que é o período de 1h36. Então, no Brahma Muhurta, que é o período, o único momento do dia que é a hora do modo da bondade. Então, veja aí, o dia tem 24 horas. O único momento do dia que é reinado pelo modo da bondade dura 48 minutos e é o Brahma Muhurta. Certo? Exatamente, como o Carlos Santos aqui magnificamente falou, que é a melhor hora para se cantar o santo nome, Harinama. Que é o Brahma Muhurta, a hora que a nossa mente, porque como o nosso Gurudeva, meu Gurudeva falou há poucos dias, nós não somos Mukta Mahapurushas, almas liberadas, estamos influenciados por Maya. Apesar de a gente ouvir muito sobre coisas transcendentais, estamos na influência de Maya. Isso, obrigado, Ramananda Prabhu. Não, Danda é metade do Muhurta. 2 Muhurtas é igual a 1. Tem aqui no Archanadipika. O Archanadipika tem esse nome. Enfim. Então, estamos influenciados por Maya. Então, quando o sol nasce, começa a Radha Guna. O modo da paixão, atividade. E vai até o pôr do sol. Então, o dia inteiro... Claro que quando o sol vai ficando mais e mais alto, mais e mais Radha Guna. E quando o sol vai abaixando mais pro pôr do sol, mais Tamaguna. E de noite é Tamaguna, modo da ignorância. Mas no momento do Brahma Muhurta, esse 1h36 antes do nascer do sol, começa o momento muito auspicioso, que é pra gente fazer nossas práticas espirituais. Então, todo dia, no Brahma Muhurta, Vrishabhanu Maharaj, ele vai no Jamuna. Peraí, onde que eu tô? Ah, tá, peraí. Ah, sim. Ele vai lá tomar banho no Rio de Jamuna, porque é o horário exatamente no Brahma Muhurta, o horário muito... Na verdade, o Gayatri Mantra, como a gente ouve também nas aulas do nosso mestre espiritual, que o Gayatri Mantra, o Anik, a gente tem que cantar no Brahma Muhurta, o ideal, né? O momento certíssimo mesmo, maravilhoso para cantar. Certo? E também os santos nomes, é o momento melhor de todos para cantar os santos nomes. É o melhor momento para tomar, né? Na verdade, também, de acordo com, né, as escrituras, a gente tem que tomar banho bem cedo no Brahma Muhurta. Também é um momento muito bom para você
aprender versos, porque o cérebro está bem aguçado nesse momento, quiser decorar alguma coisa, esse momento é muito bom também. Então, o Vrishabhanu Maharaj, ele tomava banho todo dia no Brahma Muhurta, nas águas cristalinas do rio de Yamuna. E aí, ele também adorava o Jamuna com lamparina de ghee, nesse momento. Flores e um incenso. Enquanto ele recitava muitas orações, muitas glorificações. Como, por exemplo, o Jamunastakam. Quem souber, vamos cantar. Chidananda Banu Sadananda Suno Parape... Não, peraí. Chidananda Banu Sadananda Suno para Prema Patri Drava Brahma Gata. Não, isso não é o Jamunastaka, não. É outro verso que também tem, é do Padma Purana esse verso, e tem no nosso livro de canções, o Gita Gucha, é um verso que é em glorificação ao Jamuna Devi, do Padma Purana. É um verso que eu ouvi dizer que é o próprio Mahaprabhu também recitava esse verso também em glorificação. Chirananda Bhano Sadananda Suno para Prema Patri Drava Brahma Gatri Aganam Lavitri Jagatkshema Dhatri Pavitri Kriyam Novapur Mitra Putri Gangadi Tita Parishevita Pada Padmam Goloka Saukyarasa para Mahimna Aplavita Akila Sudha Sujalam Sukabdho Radha Mukunda Muritam Jamunam Namami Radha Mukunda Muritam Jamunam Namami. Então, na verdade, no mês de Kartika, que é o mês de Shimateratka, que é o mês de outubro e novembro, quando meu querido Gurudeva, um Vishnupada Shila Bhaktivedanta Bhanu Goswami Maharaj, ele está fazendo parikrama, peregrinação, junto com todos os outros devotos da Sangha, e ele, todo dia, depois do Mangalarati, ele vai no rio de Yamuna, até hoje, lá em Vrindavana, nesses 15 dias que o parikrama está em Vrindavana, e ele faz essas orações. Quem já viu, tem a live no Facebook, geralmente. Muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo. Provavelmente no vídeo é tudo meio escuro, né? Não dá pra ver muita coisa, mas tem o rio de Yamuna. E ele também faz isso, exatamente como o Vrishabhanu Maharaj fazia. Não chega a tomar o banho, mas faz a chamana aqui. A chamana é como um banho. Faz a chamana no rio. E também oferece lamparina de ghee, incenso, flores. Canta o Jamunastaka, que foi composto por Shila Rupa Goswami, né? E também esse verso do Padma Purana também. Muitas vezes ele também recita esse verso. Que a tradução desse verso é o seguinte. Jamuna Devi, ela é um reservatório de prema por Krishna. Ou seja, ela é cheia de prema por Krishna. E, na verdade, ela é um sol de bem-aventurança espiritual. O rio de Jamuna. Jamuna Devi. E o corpo dela é feito de transcendência líquida, ou seja, transcendental. E ela, Jamuna, destrói todos os pecados. E ela traz auspiciosidade para o mundo inteiro. Possa essa Jamuna Devi, filha do Deus do Sol, purificar o nosso corpo. Aí o outro verso. Os pés de lótus de Jamuna Devi estão sempre sendo servidos por Ganga, rio Ganges, Ganga Devi, e todos os outros tirtas, locais sagrados. Jamuna Devi, ela é muito gloriosa. Por quê? Porque ela concede um serviço cheio de graça. A Shri Radha Krishna, o casal divino, no mundo transcendental Goloka Vrindavana. Então, nessas águas da Jamuna, que são cheias de néctar, próprio Radha Mukunda, ou seja, Radha e Krishna, Shri Radha e Shri Mukunda, eles ficaram nessas águas fazendo muitos passatempos, imersos num oceano de felicidade. Então, eu presto minhas reverências para essa Jamuna Devi. Então, Vrishabhanu Maharaj todo dia tomava banho no Jamuna, fazia um puja e fazia essas orações. Então, um belo dia, nesse momento muito sagrado, era o Brahma Muhurta, que a gente falou que é o momento do modo da bondade durante o dia inteiro, 1h36 antes do nascer do sol. E também era Bhadra Shukla Paksha Titi. O que significa isso? Bhadra Shukla Paksha Titi. Titi a gente sabe, é o dia lunar, ou seja, qual esse dia. E era também Shukla Paksha. Shukla Paksha, o que é? A gente falou isso aqui acho que no primeiro dia dessa aula do Madhusmita. Shukla Paksha e Krishna Paksha. O que significa isso? Assim, na verdade, assim, a gente pode ver a tradução, mas assim, quando às vezes a gente ouve rápido na aula, fica mais fácil da gente entender se a gente já sabe o significado, não é mesmo? Senão fica meio difícil de assimilar, mas não é nada demais.
Shukla Paksha, Shukla e Krishna. Só a gente saber que Shukla significa branco, Krishna significa preto. A gente sabe que Krishna é preto, a gente já sabe. Porque Krishna é preto, Krishna é Krishna. A gente chama de Krishna. O Senhor Krishna. Então, Shukla é branco. É só lembrar que Shukla é branco. Shukla Paksha, Krishna Paksha. Paksha, exatamente, vai se referir às quinzenas da lua. Então, a lua tem 2 quinzenas. A gente sabe, a lua tem 2 quinzenas. A quinzena branca e a quinzena escura. Preta, ou seja, a quinzena Krishna e a quinzena branca. Então, a gente sabe que a quinzena branca é a quinzena que ela tá crescendo, né? Até ela ficar cheia. E a quinzena escura é quando ela vai minguando até ficar a lua nova. Certo? Qualquer erro, gente, que eu falar aqui, bota no comentário aí, porque alma condicionada, eu. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Brishabhanu Maharaj, nesse dia, que era um Bhadra Shukla Paksha Titi. Bhadra se refere exatamente, Bhadra é o mês de Bhadra. É o mês, a gente chama de agosto, né? Mas, na verdade, no calendário indiano, é o mês de Bhadra. E aí, o que acontece? Ele viu, o Vrishabhanu Maharaj foi tomar o banho no rio, e ele viu que nas 4 direções tinha, assim, um humor, tipo, a atmosfera tava maravilhosa, assim, sabe? Tava tudo brilhando muito, e tava, assim, um humor de êxtase no ar. Por quê? Porque a própria Prakriti Devi, o que é Prakriti Devi, né? A própria mãe natureza, a mãe natureza. Ela está se manifestando nesse momento de uma forma linda e maravilhosa. Afinal, a própria potência eterna de Deus, Shrimati Radhika, está aparecendo nesse mundo. Então, ela que é, né, a fonte, a potência do Senhor Supremo. Então, a natureza inteira, ela se faz de uma forma linda para receber Shrimati Radhika. Que nem no outro dia, a gente estava ouvindo também, no outro dia, na verdade foi dia 28 de abril de 2020. Foi uma aula maravilhosa que meu Gurudeva deu em Mathura. Quem viu a tradução aí na internet ou a live, viu que foi uma aula incrível. 28 de abril. Se quiser, se tiver esquecido, volta lá. E na hora eu também não prestei muita atenção, acho que eu tava, infelizmente, era de noite, estava meio com sono, não sei. Mas depois eu ouvi a aula de novo. Ele estava contando o seguinte, sobre quando Krishna, pela primeira vez, ele tocou a flauta para chamar as gopis. E ele falou que essa primeira vez que Krishna chamou as gopis para flauta, ele estava numa vila chamada Rasoligaon. Se eu não estou falando o nome errado, era alguma coisa assim, Rasoligaon, o som. E ele até perguntou quem já tinha ido nessa vila. Aí ele falou o seguinte, sim, imagina, Krishna, suprema verdade absoluta, em seus passatempos nesse mundo material, pela primeira vez, ele tá nessa lila, ele tá tocando a flauta para chamar as suas gopis para dançarem com ele. Então ele deu um exemplo assim, da mesma forma que, imagina, a gente, né, uma condicionada, pessoas desse mundo. Uma pessoa que é rica. Primeiro que uma pessoa que é rica, a vida dela já é cheia de glamour, de riqueza, lindeza, tudo é lindo, maravilhoso, assim, chique, não sei o que, né, a casa chique, tudo é chique. Agora imagina se essa pessoa tá uma ocasião especial, tipo um casamento, né, o casamento, uma coisa, a primeira vez que ela tá se encontrando com o amado, ou um casamento, imagina um casamento, ele deu um exemplo do casamento. Tudo vai estar lindo, entendeu? Ela vai estar com um vestido caríssimo e lindíssimo, né? A noiva, se for rica, é um marido rico, todo mundo com a roupa linda e maravilhosa, o local de casamento é lindo, no casamento tá tudo lindo, tudo decorado, cheio de panos, tecidos, luzes, plantas, flores, comida, tem tudo. E não só eles vão estar lindos, a família deles vai estar linda também, do noivo e da noiva, vão estar lindos, certo? Pai, mãe, irmã, todo mundo vai estar lindo, madrinhos, padrinhos, amigos, todo mundo vai estar lindo. Então, meu Gurudeva deu esse exemplo falando o quê? Que quando Krishna, pela primeira vez, tocou a flauta para chamar as gopis, foi em Vrindavana, né? Então, Jogamaya arranjou para que a circunstância da natureza tivesse, assim, exuberante, elevado a, sei lá, 1000, sabe assim? Totalmente linda e maravilhosa, a gente não consegue nem imaginar. Aí ele deu um exemplo muito bonito, que assim, que o rio de Yamuna não queria ir embora dali, queria ficar vendo Krishna naquela situação, e o rio de Yamuna começou a fazer redemoinho, mas não um redemoinho, vários redemoinhos no rio de Yamuna. E os redemoinhos do rio de Yamuna pareciam o som da concha, era tipo sankanada, ou seja, o som da concha. Que esse som da concha é um som de auspicioso, né? O som da concha é um som auspicioso, mangala, mangala. Então o rio de Yamuna ficou fazendo essas ondas e era o som na verdade não era o som de como se fosse uma concha, era o som de como se fosse milhares e milhares de conchas. Então imagina, o som de uma concha é tão bonito, né? Agora imagina o som de milhares de conchas ao mesmo tempo, assim, trazendo toda aquela auspiciosidade, aquela beleza, exuberância, aquela cena que Krishna estava indo tocar a flauta pela primeira vez.
E não só isso, assim, isso porque ele ficou descrevendo só o Rio de Yamuna, tipo, muito tempo. E depois ele começou a falar sobre as abelhas. Tipo, porque o Rio de Yamuna também estava colorido com os pólens das flores. E também, na verdade, a lua estava surgindo no céu, né? Que a gente sabe que Krishna viu a lua, lembrou das gopis, tocou a flauta e chamou elas para dançar. Então a lua estava no céu, ela estava avermelhada. E esse vermelho da lua refletia no Rio de Yamuna. Esse laranjado da lua refletia no Rio de Yamuna, tipo, de Yamuna estava colorido com cúmcumo, parecia, com vermelho, aquela cor vermelha. E tinham as abelhinhas também zunindo, só que essas abelhinhas elas estavam zunindo, sabe o que elas estavam zunindo? Mantras védicos. Da mesma forma que nossa, agora eu me lembrei, tô me lembrando mais da aula, é tão lindo. Ele fala assim, da mesma forma. E é tão bonito fazer uma comparação. Tipo, o que é auspicioso nesse mundo? Auspicioso. São os sadhus. Os sadhus são auspiciosos. E eles falam vários mantras. Já viu falar de Swastivachan? Vocês sabem, né? Mangalavachan, Swastivachan, né? Quando o sadhu abençoa as pessoas. Eles falam mantras, jogam flores na pessoa. Certo? E então o sadhu, ele faz o quê? Ele fala aqueles mantras, né? Om, Swastinam, Govinda, Swastinam, Achuta, Swastinam. A gente sabe, né? Quando alguém faz aniversário, o Gurudeva canta os mantras. Já viu aqueles mantras do aniversário? A gente conhece. É um mantra, na verdade, para abençoar as pessoas, pode ser usado em várias situações. Então, quem estava fazendo esses mantras de auspícios, bons auspícios, quando Krishna tocou a flauta pela primeira vez? Eram as abelhas. Os abelhões estavam fazendo esse som. A gente acha que é tipo zunindo, né? Zzz. Mas, na verdade, esses sons das abelhas e dos abelhões do mundo em Vrindavana, no caso, na Balma Vrindavana, quando o Krishna estava na Terra, era exatamente o som desse, tipo, que nem esse Om que a gente canta, né? Madhava, Madhava, Bhati, Madhava, Madhava, Hridi. Você sabe, né? Vrastete, Vrastete, Varavava. A gente, né, o mantra que a gente, quando alguém faz aniversário, a gente canta, né? Vocês sabem. Então, os abelhões cantando esse mantra, tipo, parecia um zunido. E quem eram esses abelhões? Essas abelhas? Eram Vyasadeva, né? Parashara, tipo, grandes rishis imunes, estavam querendo aparecer ali para participar dessa cena para dar as boas-vindas a Krishna, a primeira dança da raça, para glorificar a Krishna, entendeu? E que nem quando o sadhu ele dá uma benção em alguém, ele fala esses mantras e dá as flores, né? Já viu no aniversário de alguém? Gurudeva canta os mantras, joga pétalas na pessoa, não é? Então, da mesma forma, essas abelhas estavam zunindo e as plantas, todas as flores de diferentes estações, todas as flores ao mesmo tempo, de diferentes estações, desabrocharam. Aquele cheiro maravilhoso. E as pétalas também das flores vindo, tipo, abençoar a Krishna. Entre aspas, claro, né? Vindo assim pra Krishna, entendeu? E aí ele também falou do. Então, assim, como que a natureza inteira se ornamenta para Krishna. Então, imagina, como eu estava dando exemplo do casamento. Se alguém é rico, imagina alguém que é muito rico, o casamento da pessoa vai ser tudo lindo, chique, maravilhoso. A mãe da pessoa vai estar linda, o pai. Então, Gurudeva falou que a própria natureza, Vrindavana, as árvores, são como se fosse a família de Krishna. Ou seja, na comparação, se uma pessoa vai casar, supondo se a pessoa vai casar, a noiva e o noivo vão estar lindos, e a família vai estar linda também, né, no casamento. Vai estar a mãe da noiva vai estar também linda. Se é uma família rica, a mãe vai estar maravilhosa. Roupa, ornamentos, joias. Então, Krishna é como se fosse ali, né? Exemplo, né? Fazendo a comparação. Krishna tocando a flauta a primeira vez para chamar as gopis, a natureza inteira, super linda, maravilhosa, tudo. Aí ele deu um outro exemplo também. Que nem quando a gente faz cerimônia de fogo. Já viu que a gente faz o Kailash? Kailash não, Kalash, né? Que chama Kalash, desculpa. Que é, quem conhece um pouco mais da cultura indiana sabe, Kalash, que eles fazem aquela. Qualquer coisa auspiciosa que tem na Índia. Não precisa dar aspas, não, desculpa. Qualquer coisa auspiciosa que as pessoas fazem na Índia, eles fazem assim, eles botam, que nem na cerimônia de fogo a gente conhece, que a gente vê isso. Que bota aquele pote de barro, bota água dentro. Certas vezes bota arroz também embaixo, não é isso? Grão de arroz. Bota as folhas de manga, bota o coco em cima. Também tem as bananeiras. Especialmente a bananeira com a banana caindo, com a flor de bananeira, é muito auspicioso. Esses são mangalatina, Gurudeva falou na aula, ou seja, são símbolos de auspícios, de bons auspícios, entendeu? Então, o que acontece? Quando Krishna estava tocando a flauta, naturalmente, Yogamaya arranjou para que todos esses símbolos auspiciosos surgissem ali também, entendeu? Eu achei muito interessante essa coisa, assim, do mundo transcendental, ou seja, dos passatempos de Krishna, mas também, ao mesmo tempo, enfim, deixa pra lá. Então foi muito linda essa aula. Então a gente está lendo aqui no livro, na verdade já deu 8 horas, está na hora de terminar, mas a gente já entrou no capítulo 3 e a gente está lendo sobre como Shrimati Radhika surgiu
nessa era. A gente vai ler nesse livro aqui que em diferentes eras ela surge de diferentes maneiras. O que é era? O que significa era? Dia de Brahma. Assim, era uma palavra em português, mas estamos falando de kalpas. Ou seja, em diferentes eras, diferentes dias de Brahma, porque Krishna não vem para esse mundo material apenas uma vez a cada dia de Brahma. Então, em diferentes dias de Brahma, Shimateradka surge de diferentes maneiras. Nessa aqui agora, que a gente está nesse universo, Krishna apareceu há 5.000 anos. Shimateradka apareceu em Iraval, em cima de uma flor de lótus. E a gente vai contar como que o pai dela encontrou com ela na flor de lótus, bebezinha. Na semana que vem a gente vai ler sobre esse encontro maravilhoso, tá? Mas em outras eras ela aparece de outras formas. E a gente vai ler sobre isso nesse livro. Às vezes ela aparece de um ovo, sabia? Às vezes ela aparece até mesmo do fogo. Às vezes ela aparece do ventre da mãe dela, Mãe Kirtida. Então agora a gente está terminando nosso encontro aqui maravilhoso, dessa história linda de Shimateradka, Gurudeva, Krishna. E quem quiser, então, escrever qualquer comentário, crítica, ou elogio, não, elogio não, desculpa. Crítica, se eu tiver falado alguma coisa errada, principalmente, isso é o mais importante. Bota aí, por favor, correções. E... tá, e agora vamos fazer só uma tentativa antes da gente fechar aqui, que deu 8 horas, né? A gente vai fazer uma tentativa. Quer dizer, tá na hora de acabar, né, bastante? Eu não sei, porque até as 8, eu sei que eu entrei 7h10 quase, mas já são 50 minutos, a gente tá aqui. Vamos então, a gente tem mais uns minutinhos, a gente vai tentar chamar a Vasanti Didi pra live, pra todo mundo ter o Darshan das deidades do templo ao vivo, né? Mas como é que faz isso? A Govinda tentou me explicar, eu vou tentar ver aqui como que a gente faz isso, peraí. Quem sabe como chama alguém? Eu não sei como é que faz. Govinda, Priya, Didi, se você estiver vendo, eu não sei como chamar vocês. Tenta me convidar. É que eu tô no computador, eu não tô no celular. Sabia? Deixa eu ver aqui, peraí. Ahn, eu não sei como é que faz. Questions, polls, video clipping. Gente, se alguém souber fazer isso, eu não sei. Viewing. Stream. Gente, vou ter que pesquisar pra fazer isso pra próxima vez, hein? Arrasta a tela pro lado esquerdo e vê se me aparece nas pessoas que estão assistindo. Tela pro lado esquerdo? Não, mas aí, peraí. Olha, não sei como eu vou fazer isso agora, gente. Mas assim, alguém. Ai, eu não sei fazer isso. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Ó, se vocês tiverem paciência, eu vou cantar um Hare Krishna rápido enquanto eu busco no Google como faz isso. 1 minuto. Se passar de 1 minuto, a gente desiste, tá? Peraí. Pra vocês terem o Darshan da deidade. Peraí, gente. Vamos cantando Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare.
Gente, não achei, infelizmente. Mas